Gênesis 2, nós vamos ler o 7, o 22 e o 24, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui está a constituição da família, a primeira instituição que o Senhor criou. O Senhor criou o homem, da costela que Deus tirou do homem, formou a mulher e falou que os dois juntos seriam uma família. Hoje, no mundo, nós vemos aí uma forma que estão querendo mudar a formação da família, da instituição, de como Deus formou como homem e mulher a família. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Então, e a família, ele diz que uniriam-se os dois seriam uma só carne, e daí procriariam. Essa foi a família. Irmãos, hoje em dia, estão querendo colocar como uma normalidade famílias de uma forma em que a palavra de Deus diz que é a abominação. Homem com homem, mulher com mulher. Essa não é a família que foi constituída por Deus. E o Senhor, já sabendo que haveriam problemas nas famílias, até nessas que o Senhor criou, o homem e a mulher, o Senhor já, inicialmente aqui, ele já fala: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Nós sabemos aqui que Deus estava unindo Adão e Eva. Adão e Eva não tinham diretamente pai e mãe, como todos nós aqui tivemos, né? E por que ele já fala isso? Porque nós sabemos que a partir do momento em que o homem e a mulher se unem e formam uma família, muitas vezes acontece que a pessoa, ou a mulher ou o homem, não se desgruda totalmente da família que tinha e acaba carregando junto. Não que haja problema de morar com o pai, com mãe. Às vezes há muitos casos da gente que nós sabemos que tem os pais, os filhos casam e levam os pais, a mãe, ou porque estavam só, ou porque precisam de cuidados, ou para não ficarem solitários. Não é esse problema. Quando o Senhor diz, deixará o varão seu pai e sua mãe, é a partir daquele momento em que você casou, a sua família são vocês. E não deixarem que os pais tomem decisões que possam estar mudando a decisão entre o marido e a mulher. Então, nós não devemos permitir o quê? Que palpite de outras pessoas que estão morando com a gente, porque às vezes muitas famílias são juntas, mora pai, mãe, filho e tio e cunhado junto, e às vezes as pessoas dão palpites e tira a autoridade do pai e da mãe da família. E se casaram e são os dois, vem os dois, o pai e a mãe, aquela família constituída por aqueles dois. Amém? E sabendo disso, o Senhor, ele vai nos mostrando vários problemas com as famílias que tiveram no decorrer de toda a palavra que nós já vemos, né? E as famílias têm problemas, irmãos, passam por problemas. É raro você ouvir uma pessoa falar, não tem problema nenhum. Se a pessoa ainda fala, não tem problema nenhum, você pergunta se não tem ninguém no meio deles que haja uma pequena incredulidade. Então, todas as famílias passam, ou tem alguém que vem e traz algum problema que deixa algum outro preocupado, ou tem rebeldia, mas acabam as famílias tendo problemas. Então, a família perfeita mesmo, só lá no terceiro céu. Mas nós temos outras famílias para nós examinarmos e olharmos e que nós não imaginávamos que poderia ter problema, para nós aprendermos com elas. Uma delas seria a família de Jesus, né? Como Jesus poderia ter problema na família, mas Jesus tinha problema dentro da família dele. Então vamos dar uma olhadinha em João. João 7,1 diz: depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia,
pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmãos, nem os irmãos de Jesus, vendo as coisas que Jesus fazia, acreditavam nele. E quantos de nós aqui, irmãos, que nós temos irmãos, parentes, esposo, marido, nós falamos, damos bons testemunhos, mostramos as coisas que Deus tem feito na nossa vida e eles não acreditam, não acreditam em nós. Muitas vezes a gente fica chateado, fica triste, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e nós iríamos ficar mais felizes ainda se os que estão junto conosco, que nós amamos tanto, nós queríamos tanto que eles estivessem aqui junto com a gente, e às vezes eles não estão. Nós queríamos que estivessem buscando a salvação, buscando fazer a vontade de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, e eles não estão. E nós oramos, dobrando nossos joelhos, né? Mas o que nós devemos fazer? Vamos em Marcos. Marcos 3:31. Você vê que aqui na palavra até fala que Jesus não queria mais andar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo, e os irmãos viram e falam: vai para a Judéia, vai lá mostrar as coisas que você está fazendo. E aqui em Marcos 3:31 diz: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele, Jesus, lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para o que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Havia uma incredulidade da parte dos familiares de Jesus, porque se nós olharmos aqui, nem todos sempre andavam juntos, não estavam andando sempre juntos em concordância, não estavam o tempo todo com Jesus, nem todos estavam vendo o comportamento, nem todos estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus. Irmãos, quando nós falamos de família, hoje em dia nós vemos acontecer muito disso. Você vê aqui que a multidão estava ao redor, ouvindo o Senhor, e a mãe e os irmãos não estavam. E hoje, muitas vezes, nós vemos famílias que não estão com todos juntos, não estão todos unidos, marcam compromissos e saem separados. O marido marca o final de semana para jogar futebol, a semana inteira, passa o final de semana inteira sem filhos. A esposa vai sair com os outros filhos, passa o dia inteiro no shopping ou em casas de amigos e deixam a família. Né? Não, irmãos, que nós nascemos grudados, ninguém nasceu grudado, a não ser gêmeos siameses, né? Mas nós devemos muito buscar a união da nossa família, estar juntos. E uma coisa que choca muito é você perguntar às vezes para a família onde é que estão, e vários finais de semana seguidos, eu não gosto daquele compromisso, até prefiro que ela vá, ou então a mulher dá graças a Deus que o marido foi para outro compromisso dele, e não buscam mostrar para os filhos que estão juntos, manter a família unida. Né? Mas é melhor assim, não tem briga. Não, irmãos, o melhor é nós conversarmos e abrir, às vezes, mão. Um cede uma coisa, outro cede outra coisa, e vamos manter a família unida. E acho melhor mesmo que ele vai, para a gente não brigar. Não vá brigar, mas entrar em acordos, né? Porque são dois, são uma só carne, então deve andar, buscar. Isso
As pessoas às vezes podem falar, para você é fácil falar porque você está com a sua família toda ali. Não, tudo bem, o seu marido é incrédulo, a sua esposa é incrédula, o filho não está querendo, ora, dobra o joelho e no momento certo Deus vai estar fazendo isso. Mas nós não devemos abrir mão disso. E nesse texto aqui, eu vou abrir um parênteses, porque muitas pessoas podem falar, é uma família, né? Então por que Jesus não obedeceu à mãe quando ela mandou chamar? Porque a mãe, não é que Jesus não queria obedecer, mas o Senhor sempre está querendo fazer o quê? Buscar fazer a vontade de Deus. E o Senhor Jesus fala aqui, que quem faz a vontade de Deus, esses são os meus familiares, esses são os que estão comigo. E cabe a nós também fazermos a mesma coisa, porque muitas vezes os nossos próprios familiares, as pessoas que nós amamos e que nos amam, querem nos afastar da onde Deus quer que nós estejamos. E Jesus sabia que Deus queria o quê? Que ele estivesse ali, levando a palavra dele, falando de salvação, falando do reino. E é a mesma coisa que Deus quer para nós. Deus quer que nós estejamos falando, pregando o evangelho, falando da salvação, falando do reino de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas querem tirar a gente desse compromisso que Deus colocou sobre cada um de nós conforme nós vamos sendo transformados pela palavra. E há também uma adoração a Maria justamente por isso, porque às vezes quando ela estava caminhando com o Senhor nos momentos difíceis, muitas pessoas levam essa adoração a Maria porque falam, que mãe que sofreu ali com um filho que foi injustiçado. Então há uma adoração muito grande. E às vezes nós vemos mães que sofrem com os filhos e nem por isso nós estamos adorando todas as mães que passam com dificuldades. Maria faz parte de uma família como nossa família. Maria, depois que ela teve o Senhor, ela continuou com a família dela, com José, com o filho, com outros filhos, normalmente. Não é porque nós vemos uma pessoa com aquele sofrimento. Nós vemos casos, eu conheço caso de mães que têm filho que nasceram com problemas, e a mãe está ali, às vezes filho com câncer, e a mãe sofre, levando o filho para fazer vários tratamentos dolorosos, difíceis, e nem por isso essa mãe é para ser idolatrada. E acontece muitas vezes as pessoas jogam essas coisas de que aconteceram na família de Jesus com a Maria, vendo todo o sofrimento do nosso Senhor, e idolatram ela pelo sofrimento como mãe. E isso não é a vontade de Deus. Então, quando nós vemos também, dentro da nossa família, mesmo pessoas às vezes passando dificuldades, às vezes nós falamos, nossa, aquela pessoa está ali com aquela vozinha, e coloca uma coisa, nós demos graças a Deus que Deus está fortalecendo aquela pessoa para estar ajudando, porque são parentes nossos, são familiares nossos que, quando precisam, nós devemos estender a mão, temos que fazer pelo próximo, sempre. Amém, irmãos? E vamos voltar lá em João, para ver o que o Senhor respondeu para os irmãos dele, quando eles queriam, né, que ele fosse lá para a Judeia. João 7:6, quando os irmãos não criam nele e falavam para ele voltar lá para a Judeia, o Senhor já não queria voltar para a Judeia. O Senhor disse para eles, disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus sabia que chegaria o momento dele se revelar como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Mas não era aquele momento ainda, porque tudo tem o tempo certo. Diga para o irmão do lado, aguarde o tempo de Deus. Mas não desista. Nós não devemos desistir, irmãos. Nós temos os nossos familiares, nós temos as pessoas, os nossos queridos que nós queremos tanto do nosso lado, mas tudo tem o tempo de Deus, né? Porque com o nosso bom testemunho vai acontecer o momento certo. Vamos dar um pulinho em Marcos 6. Como acontece o tempo certo no momento que o Senhor quer. Marcos 6, 3.
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Irmãos, nem na terra, nem na família, e nem aos vizinhos, ninguém ali botava uma fé em Jesus, não. Mas vocês notem que neste versículo aqui até cita os nomes, alguns nomes do Senhor. E cita o nome tanto de Judas como Tiago. Aqueles mesmos irmãos que não criam nele, que não estavam assentados para ouvir, que quando Jesus estava pregando e foi lá junto com a Maria, mandando ali até sair, vem para fora que seus irmãos querem falar, queriam parar ali a pregação do Senhor, o ensinamento. Esses mesmos irmãos se tornaram grandes pregadores do Evangelho, tanto que na palavra do Senhor tem, as epístolas, né, as cartas de Judas e as cartas de Tiago. E quando eles começam essas cartas, depois os irmãos dão um pulinho na carta de Judas e de Tiago, eles falam: servos do Senhor Jesus, servos de Deus. Irmãos, nós temos dentro da nossa família pessoas que são incrédulas, que não acreditam na gente quando nós falamos que Deus pode, Deus vai mudar, Deus transforma, e que não acreditam, mas creiam. Aquele filho, aquele marido, eles serão servos de Deus. Nós temos que ter essa fé, buscar essa fé, que eles serão servos de Deus. Amém? Aí nós olhamos assim. Essa família de Jesus. Qual seria uma base, o que o Senhor queria na família, a base dentro da palavra de Deus para nós mantermos a família, termos a família da forma com que agrada a Deus. Por mais difícil que seja, o Senhor sempre nos dá. Vamos em Mateus 18, vamos ler o 19 e o 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor Jesus, Ele nos deu algo muito maravilhoso quando Ele disse para orarmos. Orarmos em família, irmãos. Porque nós buscamos a direção de Deus, pedimos para Deus entrar na nossa casa, entrar na nossa família, faz um milagre. A oração. Quantas vezes nós paramos e chamamos o marido, vem orar aqui comigo, mesmo ele sendo incrédulo, vem orar comigo, ou a esposa, vamos orar junto. Essa semana, irmãos, quantas vezes nós chamamos o nosso filho para vir orar com a gente? Vamos orar juntos? Vamos falar junto com o Senhor uma vezinha só na semana. Às vezes passam dias e dias e a gente não chama. E você quer o Senhor na sua casa, mas você não convida Ele em oração quando você se une ali com o seu marido e fala: vamos orar comigo hoje, né? Antes de dormir, tá ali juntinho. Oh, vai lá na cama com o filho fazer oração. Às vezes nós não convidamos porque nem adianta mais, porque eu já chamei tanto para orar e ele não quer. Então tá bom, irmão, já orou tanto, mas fala, nós precisamos orar mais em família, irmãos. Vamos em Efésios 5. Efésios 5, aqui é algo que às vezes as mulheres, principalmente, digo por mim, porque eu também, várias vezes quando falavam, eu também tinha uma certa, não aceitava muito, mas é porque eu não tinha entendimento. Efésios, vamos direto no 5:33. Efésios 5:33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Quando nós lemos ali no versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Muitas vezes nós vemos isso como uma submissão, mas, irmãos, cabe à esposa
já que nós estamos falando de família e como o Senhor quer, cabe a nós, esposas, estarmos, né, sujeitas aos vossos maridos em obediência. Mas, não, é porque você não conhece o meu marido. Então, ora, coloque ele diante de Deus, irmãos. Mas o Senhor constituiu a família e colocou o marido como cabeça da família. Mas, no versículo 25, o Senhor também é imperativo em algo. Vós, maridos, amai, está no imperativo, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando a mulher é uma esposa obediente, quando ela é uma mulher que ela está se sujeitando à direção do marido, o marido vem aqui, ele deve amar, é imperativo, o Senhor fala para ele amar. Como é que quando o marido, o Senhor dá essa ordenança para ele amar, como o Senhor amou a igreja, esse marido não vai fazer algo com a esposa que não esteja dentro da direção de Deus. Mas esse marido pode ser um marido que não esteja dentro da direção de Deus. Mas mesmo assim, nós vamos seguir o que o Senhor deixou como direção e colocar para que o Senhor transforme essa mudança. É lógico, irmãos, existem casos de violências, que aí nós entramos em um outro campo, que aí essa pessoa passou da autoridade, porque Cristo amou a igreja, Cristo não bateu na igreja, então nós sabemos que o nosso marido, ele deve estar em obediência. O que sair fora desse controle, o Senhor com certeza entra em ação. O que sai dentro do que nós podemos fazer, o Senhor entra e transforma a situação. Da mesma forma, a esposa também, ela tem o limite e ela tem tudo dentro da autoridade do marido. Às vezes o marido não tem essa autoridade dentro de casa, como um servo de Deus, como um homem de Deus. Aí entra a esposa colocando de acordo, que é a família, de acordo com o que o Senhor quer. Né? E nós continuamos aqui em Efésios 6:1. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os filhos, hoje em dia, muitas vezes os filhos não querem mais estar andando com os pais numa certa idade, não querem mais estar junto. Tem muita coisa mais chamativa, muito mais chamativa do que trazer filho para dentro da igreja, do que fazer às vezes um programa junto com a família. E muito cedo nós estamos perdendo a convivência com os nossos filhos. Vamos dar um pulinho rapidinho em Lucas 2. Lucas 2, até as pessoas brincam, falam que é o primeiro esqueceram de mim, né? Lucas 2:42 diz, e tendo ele já 12 anos, aqui o Senhor Jesus, tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Jesus estava com 12 anos quando diz subiu o Senhor Jesus com a família. O Senhor Jesus tinha 12 anos e estava andando, cumprindo, fazendo. Hoje tem crianças com 12 anos que não querem de jeito nenhum, mandam e desmandam nos pais. Não querem fazer, não querem estar submissos às vontades dos pais, querem fazer o que cabe a eles quererem fazer, e muitas vezes nós acabamos não usando da nossa autoridade como pais, né? E aqui no versículo 46... diz assim, e aconteceu que passado 3 dias o acharam, Maria e José, porque tinham perdido o menino, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e interrogando-os. Aqui, 3 dias, não é aquela perdidinha que você deixou de olhar no supermercado e cadê meu filho, não. Foram 3 dias, depois eles achavam que estavam voltando todos juntos, se perdeu, não encontraram, depois eles voltaram para Jerusalém. 3 dias depois encontraram. E às vezes nós temos assim um certo medo de síndromes, de traumas com nossos filhos, e não queremos forçar muitos eles a nada. Tudo bem que nós sabemos que o Senhor, ele tinha essa obra, ele tinha toda essa autoridade dada pelo Pai,
Mas, como pais, nós temos obrigação de estarmos mantendo os nossos filhos junto conosco, sem medo de querer colocar a nossa autoridade e eles ficarem traumatizadinhos, revoltadinhos, porque isso o Senhor vai estar transformando, o Senhor que vai mudar. Vamos voltar lá em Efésios, irmãos. O Senhor Jesus ficou lá 3 dias e mesmo assim ficou de mal do pai e da mãe. Mas também há aqui para os pais, Efésios 6:4. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Também tem pais que exageram, acham que são autoridades e usam dessa autoridade além do limite em que o Senhor estabeleceu. O Senhor diz que para quando é criança pequeno, tem a varinha para tá corrigindo, nós devemos estar disciplinando, puxando a orelha, existe todo um limite, mas existem pais que extrapolam esse limite, passam, não fica só na repreensão e não ficam só no castigo. Para esses pais, nós sempre dizemos para os filhos, né, que a gente tem que entrar em oração também e pedir para que Deus esteja mudando e transformando essa situação. Então, nós pais também temos os nossos limites, irmãos. E aqui eu tinha escrito, e eu queria dar esse testemunho faz tempo, mas várias vezes, e o Senhor deu a palavra para... Eu passei por uma situação, alguns irmãos eu pedi oração e sabem de uma situação que eu passei há mais de 1 ano atrás. Com filho, a minha filha mais velha se rebelou por causa das direções que eu estava dando na vida para ela e quis colocar dentro de casa um tipo de namoro que eu não aceitei, e esse namoro gerou conflitos dentro de casa, e eu coloquei os limites, pedi para Deus me dar essa direção, coloquei esses limites dentro de casa, e ela simplesmente não aceitou, e minha filha saiu de casa. Minha filha ficou fora de casa por quase 6 meses, e eu pedindo para Deus me dar direção, porque eu disse não. Porque eu não aceitei um namoro que não fosse de acordo com a vontade de Deus. E doeu. Vocês imaginam, e eu estive diante de Deus, buscando a direção de Deus, porque não é fácil você ver um filho se rebelar contra você, você querendo o bem, fazendo o melhor, e ele fala não, e o filho vira as costas. Mas, irmãos, Deus foi fiel o tempo inteiro para eu me manter firme. E eu pedia para Deus, será que eu estou exagerando? Meu Deus, hoje em dia todo mundo faz isso. E é coisa simples, essa coisa de sair namorado, dormir com namorada e dormir fora e fazer viagenzinha como se já fossem casados. Eu não aceitei isso. E hoje é normal para todo mundo, mas para mim, que estou pregando o Evangelho do Senhor, não é. A direção que Deus deu para a minha vida é que eu não podia aceitar. Eu não sei na vida de cada um, mas para mim que está diante do Senhor, aquele namoro não vinha. E eu tinha um pequeno e eu estava prezando a minha família como a vontade de Deus. E eu tenho a pequena. Como eu poderia aceitar alguma coisa que não tem direção de Deus e a pequena para dar ainda o exemplo? Doeu, irmãos. Às vezes eu vinha aqui, rasgava meu coração diante de Deus e falava, como dói. Irmãos, houve o momento certo e ela retornou para casa, aceitando de acordo com a direção de Deus e todos os limites. Doeu, eu sofri, mas o Senhor me segurou todo momento. Então, é difícil, nós passamos problema com a família, dói demais, irmãos, mas quando Deus fala, tem a minha vontade, é soberana na vida de todos. Quando você coloca e deixa essa vontade de Deus ser soberana, a gente dá o testemunho depois, porque quando ela voltou, eu falei, Senhor, obrigada de tê-la, de ver, Senhor, da oportunidade da pequena ver
como é bom andar nos caminhos do Senhor, e ela também ter presenciado todas as coisas que eu falava que não era a vontade de Deus na vida dela. Houve arrependimento, houve perdão, houve um momento em que nós ficamos felizes, porque Deus falava comigo, ela vai retornar, não ceda, não cede, ela vai retornar, e ela retornou para a honra e glória do Senhor, e hoje, graças a Deus, ouve. Então, ainda, quando as pessoas perguntam, eu falo para a Carol, ainda, Carol, né? Eu falo, ainda não está, mas ela vai estar em nome de Jesus. Acontece muito. Vamos dar um pulinho em Provérbios, irmãos. E eu agradeço as orações. Na época, eu não contei para todos os irmãos, porque às vezes as pessoas não estão preparadas e Deus já nos deu essa direção. Não são todas as pessoas, mesmo dentro da casa do Senhor, que estão preparadas, mas os irmãos que eu pedi oração, eu sei que oraram, e quando eu falei que ela voltou, os irmãos vibraram comigo, e eu fico feliz mesmo. E quando os irmãos tiverem, irmãos, pede para o irmãozinho de oração estar orando aí, que juntos a gente tenha as vitórias na família. A gente vai ter tanta vitória na família quando a gente faz a vontade. Não aceita a normalidade do mundo, irmãos. Tendo muita normalidade. Aí depois sofre e não sabe por quê. Porque está aceitando tudo muito fácil. Irmã, não é fácil para você. Eu sei. Não é fácil. Provérbios 14. Provérbios 14 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as mãos. A mulher, o marido também tem que pedir o quê? Direção de Deus, sabedoria de Deus para nós mantermos a nossa família, irmãos. Por quê? Porque é o Senhor quem mantém, é o Senhor quem constituiu a nossa família, é o Senhor quem deu os nossos filhos. E o inimigo está doido para querer separar a nossa família. O inimigo está doido para querer acabar com isso. Está doido para querer acabar a formação natural que o Senhor deu para a nossa família. E às vezes nós aceitamos, passamos a mãozinha, que melhor assim. Pergunta para mim, quantas vezes, irmãos, não bateu assim, melhor aceitar essa situação, mas a minha filha está do meu lado. Quantas vezes? Deixa assim, mas ela estando aqui, pelo menos eu estou vendo. Muitas vezes acontece isso com a gente. É muito difícil, irmãos, mas peçam para Deus. Peçam, não sei qual a dificuldade, nós sabemos que nós temos muitas dificuldades com nossos filhos, muita dificuldade com maridos, muita dificuldade com esposa, com parentes, muitos, e às vezes nos pressionam, querem tirar a nossa fé, querem colocar incredulidade, mas nós devemos buscar direção de Deus para estar mudando tudo isso. Vamos dar um pulinho para nós encerrarmos Isaías 61, 9, que é uma promessa de Deus maravilhosa, que eu vejo sendo cumprida. Irmãos, vai ser cumprida nas vidas de todos nós, irmãos, em nome de Jesus. É uma promessa do Senhor. Isaías 61, 9 diz: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Amém. Quem crê que nossos filhos... Dá um glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Os nossos filhos serão sementes benditas. Nossos filhos, nossos netos vão levar a palavra de Deus. Os nossos irmãos, aquele incrédulo que fica pegando no seu pé, ele vai falar amém. Ele será... Não aconteceu na família de Jesus, os irmãos? E eles eram o quê? No final, escreveram, fazem parte da palavra do Senhor e se colocaram como servos do Senhor. São esses incrédulos, são os que nos perseguem, são os que dão aquela dor de cabeça que nós vamos ver em nome de Jesus, irmãos, servos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Segura firme, irmãos, segura nisso. Vamos declarar junto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar e nós vamos crer mesmo